Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja contigo. Te convido a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito interessante notar esse resgate histórico que Mateus traz do contexto do profetismo. Geralmente um profeta não é bem aceito em sua terra, porque a mensagem profética vem sempre envolvida em um certo mistério. E aquele que é mensageiro dessa palavra misteriosa não pode ser alguém conhecido ou alguém cuja vida é muito simples e não demonstra, vamos dizer assim, uma grandiosidade. Então Jesus, na sua simplicidade, singeleza, desde o seu nascimento na manjedoura de Belém, nós percebemos aí um profeta cuja origem é muito simples e sua família mora em Nazaré, lugar simples de pessoas simples. Então Jesus ele não está, vamos dizer assim, nos lugares de evidência e não vem de lugares onde essas pessoas são importantes, irreverentes, mas Jesus vem de Nazaré, onde ele se cria, e ali em Nazaré, lugar de pessoas muito simples, Jesus então é questionado como tem tanta sabedoria, como se realizam tantos milagres. Questionam, vamos dizer assim, a credibilidade da sua missão devido à sua origem simples e também o fato de conhecerem Jesus. Então Jesus ele é conhecido na sua origem, é conhecida a sua família, a sua linhagem, e isso faz com que as pessoas duvidem, as pessoas do seu contexto familiar, os seus amigos conhecidos, não têm fé suficiente para acolher o ministério de Jesus. Por isso ali, por causa da pouca fé, Jesus não pode realizar muitos milagres. E é muito interessante perceber essa conexão entre fé e milagres, que é muito presente na Bíblia. É importante acreditar, crer, para que a graça de Deus possa acontecer em nossa vida. Então, há uma correspondência entre nós e a graça de Deus. À medida que nós temos fé, acreditamos, nós abrimos o coração e acolhemos a graça. E assim, Deus pode realizar em nossa vida esses milagres, esta transformação. É interessante, então, perceber este questionamento que as pessoas fazem a Jesus. E aí nós podemos, trazendo para o nosso tempo, perceber como muitas vezes nós envolvemos uma pessoa em certo mistério e idolatramos uma imagem que construímos dessa pessoa. Jesus desconstrói toda a idolatria. Jesus não quer que as pessoas o idolatrem. Jesus não quer ser um ídolo, mas Jesus ele quer ser uma ponte, ele quer ser um ícone, ele quer apontar para o mistério de Deus, ele aponta sempre para o Pai. Então Jesus ele não aponta para si mesmo, mas aponta para o Pai. E na medida que aponta para si, aponta para um mistério muito maior do que a sua própria humanidade, que é um ícone do divino. E é interessante que o ídolo faz o contrário. Ele justamente ele enche de mistério, ele, vamos dizer assim, diviniza algo que é humano, e ele acaba por, vamos dizer assim, também criar toda uma aura de algo que é muito maior, majestoso do que realmente é. Então, um ídolo não passa de um humano, como qualquer outro, com seus defeitos, limites, mas sendo idolatrado, ele é adorado como divino. E Jesus não faz isso. Jesus faz a dinâmica exatamente contrária. Essa dinâmica da humildade, de Jesus, deste esvaziamento, é exatamente o contrário da idolatria da imagem que se cria muitas vezes nessas pessoas que são idolatradas. Então Jesus ele não quer fama, mas ele quer fé. E é isso que as pessoas têm dificuldade, exatamente por conhecerem ele, a sua origem simples, de onde veio. Então hoje nós somos questionados se realmente o que nós temos dentro de nós
muitas vezes uma admiração que nós construímos a certa pessoa, né, em determinado contexto, ou se é de fato a fé em Deus. Se nós baseamos nossa fé no testemunho simplesmente humano de pessoas, mas não vemos além disso, para onde isso aponta. Muito importante ter a nossa fé baseada em Deus e não em ídolos. E também perceber que todo aquele que assume a dimensão profética da vida cristã nunca aponta para si, mas aponta sempre para algo maior, porque quer que o reino de Deus se estabeleça. Não o reino de si próprio, mas o reino de Deus. Então, essa dinâmica profética é assumida pelo próprio Jesus, que sempre pregou o reino de Deus e sempre apontou para o Pai. E sempre colocou o projeto do Pai acima de tudo em sua vida, como aquele projeto que o guia a mesmo ultrapassar toda a dificuldade, toda a resistência e também toda a rejeição. Jesus é rejeitado em sua própria terra. E aqui nós percebemos então essa dinâmica profética que a Bíblia nos traz, que nos faz desconstruir toda a idolatria e também nos faz perceber que é importante ter fé. Fé no projeto de Deus e na dinâmica da humildade, do esvaziamento de si, buscar sempre esse testemunho e buscar sempre apontar para este mistério divino que vai muito além dos vícios e vicissitudes humanas, daquilo que muitas vezes acaba por nos deixar, vamos dizer assim, preso a imagens e a construções que, na verdade, não são aquilo que é o projeto de Deus. Então, que nós possamos não nos escandalizar com a simplicidade e a humanidade de Jesus, mas, de fato, perceber nessa humanidade de Cristo e nesse jeito de ser uma grande dinâmica de Deus, que através da humildade, da pequenez, do esvaziamento de si, aponta sempre para um mistério maior. Mistério esse que quer a edificação humana. Mistério esse que requer a nossa fé. Mistério esse que sempre aponta para um jeito de ser que renova a humanidade. Possamos nós renovar nossa fé, possamos nós acolher o profetismo de Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde, possa renovar no teu coração a fé e também a sensibilidade para perceber os sinais de Deus na humildade e na simplicidade. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que Ele sempre te acompanhe.